No brilho suave das luzes de um salão de festas, decorado com arranjos de flores brancas e douradas, todos esperavam um momento inesquecível: o casamento de Clara e Henrique. Era para ser o dia mais feliz da vida dela, o início de uma nova jornada de amor e companheirismo. As cadeiras estavam alinhadas de forma impecável, a música suave ecoava pelas paredes, e convidados vestidos de gala esperavam ansiosos a entrada da noiva. Clara, com seus olhos brilhantes e cheios de expectativa, ajustava o véu diante do espelho. Seu vestido simples, mas elegante, refletia não apenas sua beleza exterior, mas também a pureza de sua alma. Ela sonhava com aquele momento desde menina, quando desenhava corações nos cadernos da escola, acreditando que um dia encontraria alguém para partilhar seus sonhos. Henrique, por outro lado, parecia inquieto. Enquanto todos sorriam e celebravam, ele mantinha um semblante frio, distante. Alguns convidados percebiam a estranheza, mas preferiam silenciar. Afinal, um casamento não era lugar para desconfianças ou julgamentos. Quando as portas se abriram e Clara entrou, o salão inteiro se levantou em aplausos. Ela caminhava lentamente até o altar, sorrindo, emocionada. Seus passos eram guiados por fé e esperança, como se cada batida do coração anunciasse o começo de uma vida nova. Mas no olhar de Henrique não havia brilho, não havia emoção. O que deveria ser um encontro de almas parecia para ele apenas um protocolo. E então, diante de todos, no momento em que o celebrante perguntou se ele aceitava Clara como sua esposa, veio a primeira fissura. Henrique respondeu de maneira seca, quase impaciente, sem sequer olhar nos olhos dela. Foi como se sua resposta tivesse sido arrancada por obrigação e não pronunciada por amor. Clara sentiu naquele instante um arrepio gelado percorrer sua espinha. Ela tentou sorrir, disfarçar, acreditando que era apenas nervosismo, mas o que viria depois deixaria marcas profundas. Durante a festa, enquanto os convidados brindavam e dançavam, Henrique se distanciava cada vez mais. Ele a deixou sozinha à mesa, conversava com amigos em tom de deboche e até chegou a rir de forma arrogante quando um dos colegas comentou sobre a simplicidade do vestido dela. O que deveria ser uma noite de honra se transformava em um palco de humilhações silenciosas. Muitos convidados notaram. Uns cochichavam, outros fingiam não ver. Mas Clara, com seu coração frágil, sentia cada olhar como uma flecha. Ela sorria para as fotos, mas por dentro chorava. E aqui eu te faço uma pergunta, que talvez já tenha atravessado a sua mente em algum momento da vida. Você já passou por uma situação em que deveria ser celebrado, mas acabou sendo humilhado? Já sentiu o peso de ser desprezado justamente quando mais precisava de apoio? Se sim, então você vai entender profundamente a dor de Clara. O desenvolvimento da ferida. Os dias seguintes ao casamento não trouxeram a lua de mel que Clara havia sonhado. Pelo contrário, trouxeram um mergulho em silêncio e desprezo. Henrique se mostrava cada vez mais frio, mais distante, como se tivesse se arrependido da escolha antes mesmo de viver a primeira semana de casados. Ele a criticava por detalhes pequenos, a forma como ela arrumava a casa, as roupas que vestia, até o jeito como ela falava. Não havia gesto que fosse suficiente para agradá-lo. E quando estavam diante de amigos ou familiares, ele fazia questão de diminuí-la, com comentários irônicos e olhares de superioridade. Clara, no início, tentava justificar. Pensava que talvez ele estivesse passando por dificuldades no trabalho, ou que ainda estivesse se adaptando à vida a dois. Mas com o passar do tempo, percebeu que não era uma fase, era uma postura, uma escolha. Henrique não via nela a parceira de vida, mas sim um alvo de críticas e desdém. As humilhações públicas eram as piores. Em aniversários de família, ele a interrompia com risadas quando ela tentava contar uma história. Entre amigos, dizia em voz alta que só havia se casado porque alguém precisava cuidar da casa. Cada frase era como um punhal cravado na alma dela. E mesmo assim, Clara permanecia firme. Por quê?
porque acreditava no amor, porque não queria desistir, porque dentro dela ainda havia uma chama que dizia: um dia ele vai mudar, um dia ele vai enxergar quem eu sou de verdade. Mas essa esperança era, a cada dia, mais difícil de sustentar. Numa tarde de domingo, durante um jantar na casa dos pais de Henrique, a situação atingiu o limite. Sentados à mesa, enquanto todos conversavam, Clara tentou falar sobre um projeto que tinha em mente. Queria abrir uma pequena loja de flores, algo que sempre sonhava desde jovem. Sua voz era doce, seus olhos brilhavam de entusiasmo. Mas antes que pudesse terminar, Henrique explodiu em gargalhadas. "Loja de flores?", disse ele em tom sarcástico. "Você não consegue nem cuidar direito das plantas que temos em casa. Imagine ter um negócio. Não faça todos rirem de você, Clara." O silêncio tomou conta da sala. Os familiares, constrangidos, desviaram os olhares. Alguns riram, não por achar engraçado, mas por nervosismo. Clara sentiu seu coração despedaçar. As lágrimas ardiam em seus olhos, mas ela não deixou que caíssem. Naquele instante, algo mudou dentro dela. Não foi apenas tristeza, foi decisão. Pela primeira vez, Clara percebeu que não poderia continuar vivendo sob a sombra de alguém que a desprezava. A ferida que Henrique abria diariamente se transformava em força. Naquela noite, deitada sozinha na cama, Clara refletiu sobre tudo o que estava vivendo. Lembrou-se das palavras ditas no altar, do vestido simples, das risadas dos convidados, do olhar frio do marido. E então fez uma oração silenciosa. "Deus, se o destino ainda guarda algo para mim, que seja luz, que seja justiça. Eu não quero mais viver apagada, quero viver de verdade." Foi ali que a semente da mudança começou a germinar. Clara ainda não sabia como, nem quando, mas tinha certeza de que sua vida não permaneceria assim. O destino, de alguma forma, iria intervir. E mal sabia ela que, em breve, tudo mudaria, e aqueles que a humilharam seriam os mesmos que testemunhariam sua vitória. Dá um like se essa história já está tocando seu coração. Inscreva-se agora no canal Não Julgue Oficial. Aqui, cada episódio traz uma lição poderosa de vida, mostrando que as aparências enganam e que o destino sempre prepara reviravoltas surpreendentes. Não perca os próximos capítulos. Às vezes, a vida parece nos colocar diante de abismos de dor, exatamente quando esperávamos celebrar. Mas é nesse contraste que surgem as maiores transformações. Clara, naquela noite, ainda não tinha todas as respostas, mas tinha algo ainda mais valioso: a coragem de não se entregar à humilhação. E isso, meu amigo, minha amiga, já é o primeiro passo para um futuro que surpreende. As semanas seguintes ao jantar na casa dos sogros foram um divisor de águas para Clara. Aquela frase de Henrique, dita com tanto desprezo diante da própria família, ecoava como um lembrete constante de que algo precisava mudar. Era como se o destino tivesse lhe mostrado de forma dolorosa que sua vida não poderia continuar na mesma direção. Clara, até então, havia tentado se adaptar. Tentou sorrir em meio às críticas, suportar os comentários irônicos, acreditar que o amor de Henrique surgiria em algum momento. Mas aquela humilhação pública deixou claro que não se tratava apenas de falta de carinho, era falta de respeito. Na solidão de sua casa, ela começou a refletir sobre quem realmente era e o que desejava. Passava noites em Clara escrevendo em um caderno antigo, registrando suas dores, mas também seus sonhos. Ali, entre rabiscos e lágrimas, ela começou a dar forma a um plano silencioso: reconstruir sua vida. E foi cuidando de pequenos detalhes que Clara deu seus primeiros passos. Passou a se arrumar para si mesma, não para agradar Henrique. Começou a economizar parte do dinheiro que recebia de um trabalho temporário que fazia aos fins de semana. E, sobretudo, voltou a visitar a pequena floricultura do bairro, onde sempre sentira paz. Ali, em meio ao perfume das flores e ao colorido dos arranjos, ela recuperava algo que Henrique tentava apagar: sua identidade. O florescer da coragem.
Certa tarde, enquanto observava uma senhora escolhendo rosas, Clara se aproximou da dona da loja e ofereceu ajuda espontânea. A cliente, encantada pela delicadeza com que Clara escolhia cada flor, elogiou sua habilidade. A dona da loja sorriu e disse: "Você leva jeito para isso. Já pensou em trabalhar aqui?" Clara não respondeu de imediato, mas seu coração acelerou. Era como se o universo tivesse lhe enviado um sinal. Ela aceitou a proposta, mesmo sabendo que Henrique jamais apoiaria. Nos dias seguintes, sua rotina mudou. Enquanto Henrique saía para o trabalho, ela passava horas cuidando de flores, aprendendo sobre espécies, combinações e significados. Cada pétala parecia curar uma ferida. Cada arranjo criado era como um pedaço de si mesma sendo restaurado. Mas, como esperado, Henrique reagiu com desprezo. "Trabalhar em floricultura?", disse ele zombando. "Isso é coisa de quem não tem ambição. Você nunca vai chegar a lugar nenhum assim." Clara não respondeu. Pela primeira vez, não se justificou. Apenas sorriu em silêncio, guardando dentro de si a convicção de que estava no caminho certo. O peso da escolha. Viver com Henrique continuava doloroso. As críticas eram constantes, as humilhações se repetiam. Mas algo nele começou a mudar. Percebia que Clara já não se abalava como antes. Aquela mulher que chorava em silêncio agora demonstrava uma serenidade estranha, quase ameaçadora. Ele a ridicularizava, mas ela mantinha a calma. Ele a diminuía, mas ela se erguia cada vez mais. Era como se o desprezo dele tivesse perdido a força. E isso incomodava profundamente. Henrique não percebia, mas cada gesto de Clara na floricultura era uma semente sendo plantada para o futuro. Ela estava construindo, tijolo por tijolo, um caminho de libertação. O destino começa a mudar. Alguns meses depois, a dona da floricultura adoeceu e pediu que Clara assumisse a gestão temporária da loja. Com dedicação, criatividade e muito carinho, Clara transformou o espaço. Criou novos arranjos, atraiu clientes fiéis, começou a receber elogios que jamais ouvira em seu próprio casamento. Um cliente especial, um decorador renomado da cidade, ficou impressionado com o talento dela. "Você tem mãos de artista", disse ele. "Já pensou em fornecer flores para grandes eventos?" Clara sentiu seu coração pulsar forte. Aquilo era maior do que poderia imaginar. Aos poucos, ela passou a atender casamentos, formaturas, eventos corporativos. Cada conquista era um grito silencioso de vitória. Henrique, por outro lado, continuava alheio, acreditando que tudo não passava de um passatempo. Mal sabia ele que a vida de Clara estava prestes a dar uma revolta. E aqui eu faço uma pausa para falar com você que está me ouvindo. Quantas vezes você já foi desacreditado? Quantas vezes alguém riu dos seus sonhos, dizendo que eram pequenos demais? Se essa história está te inspirando, deixe seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal Não Julgue Oficial. Aqui, cada narrativa mostra que nunca devemos subestimar ninguém, porque o destino sempre prepara surpresas. Enquanto Clara florescia no trabalho, o casamento se tornava um retrato de distanciamento. Henrique já não conseguia mais controlá-la com palavras duras. O silêncio dela era mais poderoso do que qualquer resposta. Certa noite, ele voltou para casa irritado, reclamando do jantar e da bagunça. Clara, em vez de chorar, apenas disse: "Henrique, você pode pensar o que quiser de mim, mas um dia você ainda vai se orgulhar de quem eu sou." Ele riu, debochado, sem imaginar o peso profético daquelas palavras. O que começou a incomodar ainda mais Henrique foi perceber que as pessoas ao redor começaram a notar a transformação de Clara. Amigos comentavam sobre sua elegância, familiares elogiavam sua postura, e até vizinhos falavam da floricultura como um sucesso crescente. De repente, aquela mulher que ele fazia questão de humilhar passou a ser vista com respeito e admiração. Era como se a vida devolvesse a Clara tudo que ele havia tentado roubar. E a cada novo elogio, Henrique sentia sua própria arrogância se tornar uma prisão. Clara não sabia exatamente para onde sua jornada levaria, mas já estava claro.
ela não era mais a mesma. A mulher que entrou humilhada no casamento agora caminhava com passos firmes rumo a um futuro diferente. E o destino, como sempre faz com os que perseveram, já preparava a cena em que todos, inclusive Henrique, veriam a verdadeira força daquela que antes desprezavam. Se você acredita que a vida pode transformar dor em vitória, escreva aqui nos comentários. O destino sempre surpreende. Quero ver quantas pessoas compartilham dessa fé. E não se esqueça, se inscreva no canal Não Julgue Oficial para não perder os próximos capítulos dessa história. A transformação de Clara não aconteceu de um dia para o outro. Foi lenta, silenciosa, quase invisível. Mas é assim que as grandes mudanças começam, como sementes que ninguém valoriza, até que um dia florescem diante de todos. Henrique acreditava que tinha vencido, que sua arrogância seria a última palavra. Mas a vida, sábia e justa, já preparava a resposta. E quando ela viesse, não seria apenas um triunfo pessoal de Clara, mas uma lição para todos que a julgaram. A notícia de que Clara havia assumido a floricultura e transformado o pequeno negócio em algo próspero começou a se espalhar pela cidade. O boca a boca corria rápido, arranjos delicados, combinações criativas e um atendimento cheio de humanidade. Não era apenas sobre flores, era sobre como Clara conseguia transmitir sentimentos através delas. Casamentos, batizados, formaturas, de repente, todos queriam que ela estivesse presente para dar um toque especial. A loja antes simples agora recebia carros importados estacionados na porta, trazendo clientes da alta sociedade. Entre os nomes mais conhecidos estavam pessoas do mesmo círculo social de Henrique. Aqueles que antes haviam rido do vestido simples de Clara em seu casamento, agora batiam palmas para seus arranjos luxuosos. E isso, inevitavelmente, começou a mexer com o orgulho de Henrique. Certa tarde, Clara foi convidada para fornecer flores para um evento importante de empresários locais. O salão estava repleto de políticos, médicos, advogados, gente de poder e influência. Quando os convidados viram a decoração, os elogios foram imediatos. "Quem fez esse trabalho maravilhoso?" perguntavam. "Foi a Clara", respondeu o decorador renomado, que acreditava no talento dela. E ali, diante de todos, o nome dela passou a ser pronunciado com respeito. Henrique estava presente nesse evento como convidado. Ao ouvir seu sobrenome associado a elogios, sentiu o chão tremer. Pela primeira vez, percebeu que Clara era mais admirada do que ele. Naquela noite, ao voltarem para casa, ele tentou disfarçar. "Até que você tem jeito para isso, Clara." Mas era tarde demais. Clara não buscava mais a aprovação dele. O orgulho dos outros. Os comentários positivos não paravam. Amigos de Henrique, aqueles que costumavam rir junto dele das roupas e dos sonhos de Clara, agora se aproximavam com outra postura. "Sua esposa talentosa, Henrique. Você tem sorte." Essas frases, que deveriam soar como elogios, eram como punhaladas em seu ego. Afinal, ele nunca suportou ver Clara brilhar. Enquanto isso, Clara permanecia humilde. Atendia cada cliente com carinho, tratava todos com respeito e nunca deixou o sucesso subir à cabeça. Sabia que seu maior triunfo não era o dinheiro, mas a liberdade interior de finalmente ser reconhecida pelo que era. Certo dia, enquanto organizava novas encomendas, Clara recebeu uma visita inesperada, uma jornalista de uma revista local. "Estamos preparando uma matéria sobre mulheres empreendedoras que transformaram seus sonhos em realidade. Ouvimos muito falar de você e gostaríamos de contar sua história." Clara ficou sem palavras. Ela, a mulher que havia sido humilhada em seu próprio casamento, agora seria capa de revista. Quando a matéria foi publicada, a repercussão foi imediata. Mensagens chegavam de todos os lados. Parabéns, convites para palestras, propostas de parcerias. Henrique, por outro lado, sentia-se cada vez mais apagado. Onde antes ele era o centro das atenções, agora Clara brilhava com luz própria. Se essa virada de Clara está te emocionando, deixe seu like neste vídeo e compartilhe com alguém que precisa de esperança.
Histórias como essa mostram que nunca devemos subestimar ninguém. Inscreva-se no canal Não Julgue Oficial e acompanhe cada detalhe dessa transformação. O peso do passado. Mas, junto com o reconhecimento, vieram lembranças dolorosas. Em cada elogio que recebia, Clara lembrava-se das vezes em que fora diminuída. A lembrança das risadas no casamento, dos comentários cruéis, ainda doíam. E foi em uma noite silenciosa, ao folhear a revista que trazia sua foto, que ela percebeu algo. Não se tratava apenas de sucesso. Tratava-se de provar a si mesma que nunca havia sido pequena. O problema não era quem ela era, mas o olhar de quem não soube enxergá-la. Essa consciência a libertou ainda mais. A inveja de Henrique. Com o tempo, Henrique começou a se sentir ameaçado. Não suportava ver Clara recebendo convites, elogios, reconhecimento. O que mais o incomodava era perceber que todos os que antes estavam ao seu lado agora admiravam justamente aquela que ele tentou apagar. Ele tentou controlar a narrativa, dizendo a amigos: "Tudo isso só é possível porque eu dei condições para ela." Mas ninguém acreditava. Todos sabiam que o brilho era dela. E quanto mais ele tentava ofuscá-la, mais Clara se destacava. O evento inesquecível. O ponto de virada definitivo aconteceu quando Clara foi convidada para organizar a decoração floral de um casamento luxuoso em um dos salões mais caros da cidade. Coincidência ou não, muitos dos convidados eram os mesmos que haviam presenciado sua humilhação anos antes, no próprio casamento. Quando Clara entrou no salão, todos ficaram em silêncio. Não era mais a noiva insegura e desprezada. Era uma mulher elegante, segura, admirada. Cada detalhe da decoração refletia sua essência. Flores vivas, cores harmônicas, beleza que transmitia emoção. Os convidados aplaudiram de pé. E entre eles estava Henrique, que pela primeira vez se viu envergonhado não por ela, mas por si mesmo. Aquele evento marcou um antes e um depois. Clara deixou de ser vista apenas como a esposa de Henrique e passou a ser reconhecida como Clara, a mulher que transformava flores em arte e dor em vitória. E o destino, sábio como sempre, mostrava diante de todos a lição que ninguém poderia ignorar. Nunca subestime alguém que carrega dentro de si a força da esperança. 14. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. A vida sempre dá a volta. Quero ver quantos acreditam que o destino tem suas próprias formas de justiça. E não se esqueça, inscreva-se no canal Não Julgue Oficial para acompanhar a parte final dessa emocionante história. É curioso como a vida se encarrega de colocar cada coisa em seu lugar. Henrique acreditava que Clara seria sempre pequena, mas esqueceu que a grandeza não depende da aprovação de ninguém. Clara, com sua humildade e perseverança, mostrou que a verdadeira vitória nasce no silêncio, cresce na dor e floresce diante de todos. O que está por vir será ainda mais surpreendente, porque o destino não apenas a ergueu, preparava algo que deixaria todos em choque. O grande evento já havia terminado, mas o impacto ainda ecoava pela cidade. O nome de Clara estava em todas as conversas, nos cafés da manhã das famílias tradicionais, nos almoços de negócios dos empresários e até nas redes sociais. Fotos da decoração que ela havia feito circulavam acompanhadas de elogios. Perfeição, arte pura, sensibilidade rara. Clara, que um dia fora ridicularizada por sonhar em abrir uma simples loja de flores, agora era reconhecida como referência em bom gosto e elegância. E isso era apenas o começo. Algumas semanas depois, Clara recebeu uma ligação que mudaria tudo. Uma renomada rede de hotéis 5 estrelas queria que ela fosse a responsável pela decoração floral de um congresso internacional. Seria sua oportunidade de mostrar talento diante de pessoas do mundo inteiro. Quando contou a novidade em casa, Henrique ficou em silêncio. Não havia mais sarcasmo em sua voz. O que ele sentia agora era algo diferente. Medo. Medo de perder o controle. Medo de ver que aquela mulher, antes humilhada, agora caminhava em direção a algo muito maior do que ele poderia alcançar. No entanto, como sempre fazia, tentou disfarçar.
Não pense que isso vai durar para sempre, Clara. Um dia as pessoas vão esquecer. Mas ele não sabia que, quando o trabalho é feito com verdade e amor, o reconhecimento nunca se perde. O congresso chegou. Salões imensos, jornalistas de vários países, flashes de câmeras iluminando o ambiente. E em meio a tudo isso, lá estava Clara, serena, elegante, responsável por cada detalhe que encantava os olhos dos convidados. Enquanto jornalistas entrevistavam palestrantes e autoridades, muitos desviavam as perguntas para falar sobre a decoração. E mais uma vez, o nome de Clara se espalhava. Foi nesse momento que o inesperado aconteceu. Um dos palestrantes internacionais, impressionado com a qualidade do trabalho, a convidou para participar de um projeto em outro país. Seria a chance de expandir ainda mais sua carreira, levando sua arte para além das fronteiras. Henrique também estava no evento. Ele havia sido convidado como empresário da região, mas ninguém parecia se importar com sua presença. Pela primeira vez, não era ele quem recebia os cumprimentos, os sorrisos ou a atenção. Tudo girava em torno de Clara. Ele assistia impotente, enquanto pessoas influentes se aproximavam dela com respeito e admiração. Naquele instante, o filme do passado passou diante dos seus olhos. O casamento em que ele a desprezou, as piadas que fizera sobre seus sonhos, as vezes em que a deixou sozinha e humilhada. Agora, diante de todos, a verdade estava escancarada. E a cena mais simbólica aconteceu quando uma das convidadas mais importantes, uma mulher elegante e influente, aproximou-se de Henrique e disse: "Você é o marido da Clara? Parabéns pela esposa incrível que tem. Você deve se orgulhar muito dela." Henrique apenas sorriu sem jeito, incapaz de responder. Aquelas palavras eram como facas afiadas, lembrando-o de que ele nunca a valorizara. Mas o que mais surpreendeu todos foi a postura de Clara. Ela não esbanjava arrogância, não procurava vingança, não fazia questão de humilhar Henrique em público. Pelo contrário, permanecia serena, tratava-o com respeito diante dos outros, mas não permitia mais que seu olhar dependesse da aprovação dele. Esse silêncio, essa firmeza tranquila, era a maior prova de vitória. Clara não precisava provar nada. Sua vida, suas conquistas, sua postura falavam por ela. Algum tempo depois, Clara foi premiada como empreendedora revelação do ano em uma cerimônia local. O auditório estava cheio e entre os presentes estavam muitos dos convidados de seu casamento, inclusive aqueles que haviam rido de sua simplicidade. Quando seu nome foi anunciado, todos aplaudiram de pé. E Henrique, sentado na plateia, teve de assistir à cena. Sua esposa, que um dia ele desprezou diante de todos, agora era exaltada diante de todos. Era como se o destino tivesse escrito com letras douradas a justiça que ela tanto merecia. Se essa cena também arrepiou você, deixe seu comentário com a frase: "O destino sempre revela a verdade." E não esqueça de se inscrever no canal Não Julgue Oficial para continuar acompanhando histórias que mostram a força da superação. Mas o maior triunfo de Clara não estava nos prêmios, nem nas matérias de revista. Estava dentro dela. Ela já não carregava o peso das humilhações, já não chorava pelas palavras de Henrique. Seu coração, antes ferido, agora pulsava em paz. E foi nesse estado de serenidade que tomou a decisão que mudaria definitivamente sua vida: seguir em frente sem Henrique. Não por vingança, mas por amor próprio. Quando comunicou sua escolha, não houve gritos nem brigas, apenas disse: "Henrique, eu já caminhei tempo demais tentando ser aceita por você. Agora, eu caminho por mim mesma." Ele ficou sem reação. Sabia que nada do que dissesse apagaria o passado. O destino, no fim, não apenas exaltou Clara, também expôs Henrique. Todos que antes seguiam suas piadas e zombarias, agora enxergavam sua pequenez. Enquanto Clara florescia, ele se tornava apenas uma sombra, lembrado não por suas conquistas, mas por ter desprezado a mulher que a vida transformou em exemplo de superação.
E assim, diante de todos, a lição foi clara. Quem humilha hoje pode se surpreender amanhã com a grandeza de quem desprezou. O salão em aplausos, as flores em destaque, o nome de Clara ecoando nos jornais, nas revistas e nas conversas. Essa era a imagem final do destino fazendo justiça. Clara, que entrou humilhada em um casamento frio, saiu vitoriosa de uma vida inteira de desprezo. Seu triunfo não era apenas pessoal, era um testemunho para todos os que já foram diminuídos. Então, diante de todos, a lição foi clara. Quem humilha hoje pode se surpreender amanhã com a grandeza de quem desprezou. O salão em aplausos, as flores em destaque, o nome de Clara ecoando nos jornais, nas revistas e nas conversas. Essa era a imagem final do destino fazendo justiça. Clara, que entrou humilhada em um casamento frio, saiu vitoriosa de uma vida inteira de desprezo. Seu triunfo não era apenas pessoal, era um testemunho para todos os que já foram diminuídos. Se essa história tocou você, compartilhe este vídeo. Talvez alguém que esteja passando por humilhações precise ouvir que o destino sempre prepara uma reviravolta. Inscreva-se no canal Não Julgue Oficial e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Há histórias que parecem escritas à mão pelo próprio destino. Clara nos ensina que não importa quão profunda seja a humilhação, nem quão cruéis sejam as palavras, quando alguém decide se levantar, nada pode impedir o florescer da vitória. Henrique a desprezou no altar, mas foi obrigado a aplaudi-la no palco da vida. E assim, mais uma vez, a lição ecoa. Nunca julgue pela aparência, porque o fim pode ser muito diferente do começo. O silêncio da separação trouxe a Clara não um vazio, mas um espaço onde cabia novamente a sua voz, os seus sonhos e a sua própria essência. Já não havia portas batendo com fúria, nem palavras afiadas cortando sua autoestima. Pela primeira vez em anos, Clara acordava e sentia leveza. No início, a sensação era estranha. Ela se pegava esperando ouvir uma crítica ao preparar o café ou um olhar de desdém quando se arrumava para sair. Mas em vez disso, havia apenas o canto suave dos pássaros do lado de fora da janela. A paz, antes desconhecida, agora se tornava rotina. E foi nesse silêncio sereno que Clara percebeu o quanto havia crescido. Já não era a jovem insegura que chorava sozinha no quarto. Era uma mulher fortalecida pelas batalhas, lapidada pelas lágrimas e iluminada pela coragem de não desistir de si mesma. O reencontro consigo mesma. Clara passou a investir ainda mais em sua carreira. A floricultura, agora ampliada, se transformara em referência na cidade. Clientes vinham de longe para conhecer a loja que havia ganhado fama. Mas mais do que flores, eles buscavam inspiração. Muitos pediam para conversar com ela, ouvir sua história, aprender com sua jornada. E Clara, com a mesma simplicidade que sempre a acompanhou, compartilhava não apenas técnicas de arranjos, mas mensagens de esperança. Não importa quão fundo seja o buraco em que você caiu, sempre há um caminho para florescer de novo. Essas palavras ecoavam no coração de quem a ouvia, pois não vinham de teorias, mas de uma vida marcada por superação. Um dia, Clara recebeu um convite especial: falar em um congresso sobre mulheres que transformaram sua dor em força. No início, ela hesitou. Nunca se imaginou em um palco, diante de tantas pessoas. Mas algo dentro dela dizia que deveria aceitar. No dia do evento, o auditório estava cheio. Clara subiu ao palco com um vestido simples, mas elegante, e um buquê de flores nas mãos. Seu coração batia acelerado, mas seus olhos brilhavam com a serenidade de quem carrega uma verdade. Ela contou sua história sem rancor. Falou das humilhações, das lágrimas, das noites silenciosas de oração. Mas também falou da força que descobriu dentro de si, do poder de recomeçar, do destino que surpreende quando a gente não desiste. A cada palavra, o público se emocionava. Algumas pessoas choravam discretamente, outras batiam palmas em meio à fala. E quando terminou, foi ovacionada de pé. Clara não estava apenas compartilhando uma história, estava curando feridas de quem a ouvia. A transformação completa. Enquanto isso,
Henrique já não fazia parte de sua vida. Ele seguiu um caminho distante, mas onde quer que fosse, ouvia falar dela. Amigos em comum comentavam suas conquistas, revistas estampavam sua imagem, clientes citavam seu nome. Para ele, a lembrança era dolorosa, pois cada elogio a Clara era um lembrete daquilo que ele desprezou. Para Clara, no entanto, já não havia ressentimento. Ela havia aprendido a perdoar, não por ele, mas por si mesma. Entendeu que carregar rancor é como segurar espinhos, quem sangra é quem os segura. E assim, livre do peso da dor, Clara florescia ainda mais. Puxa para este se essa parte da história está tocando seu coração. Escreva nos comentários, eu também posso florescer. Isso vai mostrar ao mundo que você acredita em recomeços. E não esqueça, se inscreva no canal Não Julgue Oficial para receber mais histórias que inspiram transformação e coragem. O olhar do futuro. Com o tempo, Clara expandiu seu negócio. Criou cursos para ensinar outras pessoas a trabalharem com flores. Abriu espaço para jovens aprendizes, especialmente aqueles que vinham de histórias de rejeição e dor. Ela sabia que seu propósito ia além das flores. Seu verdadeiro chamado era mostrar que toda dor pode ser transformada em arte. Toda humilhação pode ser convertida em força. Todo desprezo pode se tornar degrau para a vitória. E foi assim que, de uma mulher humilhada no casamento, Clara se tornou símbolo de superação e esperança. Imagine Clara anos depois, caminhando pela cidade em uma tarde ensolarada. Pessoas a cumprimentam com carinho, crianças correm para abraçá-la, clientes a chamam pelo nome. No rosto dela não há mais tristeza, há gratidão. E quem olha de fora talvez nem imagine que aquela mulher radiante um dia foi desprezada. Mas é justamente isso que torna sua história tão poderosa. Ela prova que ninguém é definido pelas feridas que sofreu, mas pela forma como escolhe se levantar. O destino cumpriu sua promessa. O palco da humilhação se transformou no palco da vitória. E Clara, antes reduzida por palavras cruéis, agora era engrandecida por sua própria coragem. Sua vida se tornou a maior prova de que nunca devemos julgar alguém pela aparência ou pelo momento em que está vivendo, pois a vida sempre guarda revoltas que surpreendem. Se essa história emocionou você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança. Juntos, podemos espalhar mensagens de superação e mostrar ao mundo que a vida sempre dá a volta. Inscreva-se no canal Não Julgue Oficial e acompanhe cada novo episódio, porque aqui, cada história é uma lição de vida. A história de Clara nos lembra que a dor pode nos quebrar, mas também pode nos reconstruir. Que a humilhação pode nos ferir, mas também pode nos impulsionar. E que, quando decidimos não desistir, o destino se encarrega de escrever capítulos de vitória. Se hoje você se sente diminuído, lembre-se, assim como Clara, você também pode florescer.